Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa EBD Interativa. Gente, já estamos indo para o final do mês dos jovens e estamos aqui mais um dia para poder dar essa aula de EBD para vocês neste domingo pela manhã. Bem, todo mundo me conhece, eu sou o Felipe. Hoje não tem convidado especial, hoje o convidado especial sou eu mesmo. E eu quero muito compartilhar com vocês dentro dessa temática que nós estamos de metamorfose, alguns princípios que podem nos ajudar e que vão nos nortear para que haja uma transformação na nossa vida. Então, vamos lá, hein? Nós já estamos chegando no final do mês dos jovens. Eu quero que depois você relate e comente aí embaixo aí o que tem mudado na sua vida depois desse mês, depois de tudo que foi pregado, depois de tudo que foi falado aí, o que tem te ajudado aí a caminhar melhor com Deus depois desse tempo de pandemia aí, depois desse tempo de mês de jovens que nós estamos vivendo aí. E hoje, em especial, eu quero falar sobre princípios que transformam. Para que haja uma metamorfose, uma transformação na nossa vida, nós precisamos cumprir alguns princípios. E esses princípios que vão nortear a nossa vida e a nossa caminhada cristã durante e decorrer de todo esse tempo. Vamos lá. Tem uma história que conta, acredito que foi até o pastor que já contou essa história numa das pregações, mas vamos relembrar essa história. Que um rapaz estava passando e aí ele viu um casulo já no processo final ali, e aí a borboleta estava começando a forçar para abrir o casulo ali para ela poder sair, e aí ele viu que ela estava tendo muita dificuldade para abrir o casulo, e esse rapaz falou assim, eu vou ajudar. E ele pegou uma faquinha e fez um cortezinho ali no casulo, e aquele casulo abriu, aquela borboleta ao invés de sair, armar um voo e sair voando, ela foi direto para o chão, caiu no chão, ficou se debatendo ali por alguns segundos e logo depois ela morreu. Por que aconteceu isso? Exatamente porque não terminou de cumprir todas as etapas e todos os processos para que a transformação fosse completa na vida daquela borboleta, e por isso ela não conseguiu terminar o processo. Alguém tentou forçar aquele processo a ser mais rápido, ela não conseguiu terminar e por isso ela morreu. O que a gente precisa entender é que se a gente não cumprir as etapas corretas na nossa vida, se a gente não cumprir princípios corretos na nossa vida, será impossível acontecer uma transformação na nossa vida. Então, quais são os princípios que podem nos ajudar a viver uma verdadeira transformação em nossas vidas? Para isso, gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, e eu vou estar lendo aqui junto com os irmãos. Acompanha comigo. Versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Até aqui no versículo 52, eu gostaria de refletir e tirar alguns princípios que esse texto nos ensina para que a gente possa ter uma verdadeira transformação, assim como esse cego teve em sua vida. Vamos lá? Mas antes mesmo da gente aprender os princípios, vamos entender o contexto que essa história está inserida para que a gente possa se localizar e entender melhor todo o contexto desse texto. Jesus está vindo com seus discípulos e ele está indo em direção a Jerusalém, porque estava chegando a festa da Páscoa. E aí eles passam pela cidade de Jericó para depois continuar indo para Jerusalém. É nesse momento que Jesus vai passar por Jericó e ele vai passar pela casa de Zaqueu, vai ter toda aquela história de Zaqueu. É nesse momento ali que vai acontecer tudo isso. E se a gente parar para perceber e conhecer toda a história, a gente vai perceber que é a última vez que Jesus está passando em Jericó, porque ele está indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém vai acontecer tudo aquilo que estava previsto acontecer naquela festa da Páscoa.
O que acontece aqui na cultura judaica, o que acontecia? Todo homem, todo menino acima de 12 anos que estivesse aproximadamente num raio de 25 a 30 quilômetros de Jerusalém, ele era obrigado a ir para a festa da Páscoa. Então, um menino acima de 12 anos que estivesse num raio de 30 quilômetros de Jerusalém, ele era obrigado a ir para a festa da Páscoa. Jericó ficava exatamente nessa distância. Então o que acontecia? Jericó acabava sendo a última cidade, o último refúgio antes de você ir para Jerusalém. Então muitas pessoas ali ficavam esperando, às vezes, seus donos, seus patrões irem lá em Jerusalém participar da festa da Páscoa para depois voltar. Então ali em Jericó era uma cidade muito movimentada e tinha muitas pessoas, porque muitos ali decidiam se iriam para a festa da Páscoa ou se ficariam ali, porque ali era cidade refúgio, ali era a distância necessária para que você não precisasse ir para a festa de Jerusalém segundo a cultura judaica. E é nesse contexto que Jesus e seus discípulos estão passando. Jesus ele está passando por Jericó, ele veio da Galiléia, está indo para a Judéia, né? Está indo para Jerusalém, e ele passa por Jericó para poder continuar indo para Jerusalém. E assim que ele sai da cidade, ele se depara com esse cego, e aí acontece toda essa história que a gente acabou de ler. E a partir daí, nós agora podemos aprender alguns princípios que esse texto, que essa história nos ensina, para que a gente possa ter uma verdadeira transformação na nossa vida. E o primeiro princípio que eu aprendo aqui nesse texto é: nós não podemos perder as oportunidades. Olha só o que está escrito lá no versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como eu disse, se a gente acompanhar o restante do texto, a gente vai ver que Jesus ele passa por Jericó, vai para Jerusalém, vai chegar lá em Jerusalém, ele vai ser incriminado, ele vai ser crucificado, ele vai ser morto. Então, essa foi a última vez que Jesus está passando por Jericó. Mas quem conhece essa história somos nós, porque aquele cego ele não sabia que ia acontecer nada disso. Mas o que ele fez? Ele não perdeu as oportunidades. Ele não perdeu a oportunidade de clamar a Jesus enquanto Jesus estava passando ali. E é aí que está. Na nossa vida, nós também não sabemos quando nós vamos ter outras oportunidades, quando Deus vai nos dar outras oportunidades. Por isso, nós não podemos perder as oportunidades que nós estamos tendo. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse mês de jovens, cara, a gente fez tudo o que a gente podia para poder entregar o máximo de conteúdo bíblico para todos vocês, para que vocês possam entender todo esse conteúdo e viver uma transformação na vida de vocês. Então, cara, você não pode perder essa oportunidade. Você está tendo uma oportunidade na sua vida de sofrer, de receber uma transformação na sua vida. Basta que você não perca as oportunidades que você está tendo. Você tem esses cultos todos gravados aí no YouTube, você tem os cultos presenciais, você tem várias formas de você estar conectado e poder receber essa transformação. Mas você não pode perder essa oportunidade. Daqui a pouco o mês dos jovens acaba, nós vamos trabalhar outros temas, vamos trabalhar outras coisas na igreja e possivelmente você pode ficar de fora disso, porque você não quis participar daquilo que Deus está entregando para a gente nesse mês. E oportunidade é o que não falta. A gente tem entregado tudo que a gente pode da melhor forma possível, biblicamente, para que possamos viver uma transformação. E é o que aquele cego fez. O cego, ele não sabia se ele teria outra oportunidade. Então, a oportunidade que ele teve, ele abraçou de todas as formas, de forma que a gente vê que no texto ele grita o nome de Jesus e ele chama atenção mesmo, porque ele não queria perder aquela oportunidade. Vou te dar um exemplo de uma empresa, não sei se todos conhecem, ela é um pouco antiga, mas o nome dela é Yahoo. Ela era uma concorrente da Google, na verdade, só que a Google hoje controla toda a questão de pesquisa na internet. Mas a Yahoo, uma época, quando eu era adolescente, a Yahoo era que comandava a questão de busca na internet. Ninguém sabia que existia Google, todo mundo entrava e pesquisava Yahoo. E certa vez aconteceu algo muito interessante. A Yahoo ela teve a oportunidade de comprar o Google. A Google ofereceu o serviço para ela comprar o serviço da Google. E a Yahoo recusou. E naquela época foi interessante que a Google ofereceu somente ela queria que a Yahoo comprasse a Google por $1 milhão.
E aí a Yahoo falou assim, não vou comprar Google nenhuma. E hoje a Google vale, acho que mais de 400 bilhões de dólares. Oportunidades perdidas. E a Yahoo é um grande exemplo disso que a gente pode usar, né, para esse exemplo negativo, que hoje você vê ela nem existe mais, ela é muito pouco usada. Então você quer ter uma vida transformada? Não percam as oportunidades que Deus tem colocado na sua frente, não percam as oportunidades que Deus tem te dado. Então vamos lá, pessoal. Segundo princípio que a gente pode aprender aqui para que as nossas vidas possam ser transformadas nesse texto. Reconheça Jesus não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Acompanhe comigo o versículo para que a gente possa entender isso. Olha só, versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui acontece um grande contraste, eu não sei se você pegou essa ideia aqui na hora que eu li esse versículo, mas aqui acontece o seguinte, quando ele pergunta para o povo quem estava passando, eles falam Jesus o Nazareno. Mas quando esse cego começa a gritar, ele começa a gritar, filho de Davi. Há uma grande diferença entre uma expressão e a outra. Por quê? Uma expressão simplesmente está dizendo que era Jesus lá da cidade de Nazaré, um simples homem que estava caminhando ali na terra. Mas quando o cego o chama de filho de Davi, muda tudo. Porque filho de Davi era a designação dada àquele que viria libertar Israel, aquele que seria o Messias, aquele que seria o Filho de Deus que viria libertar o povo de Israel. Então, há um contraste muito grande nesse texto que nos ensina algo muito importante. O cego que não podia ver enxergava quem Jesus era, e as pessoas que tinham visão não conseguiam enxergar quem ele era. E sabe o que é interessante nesse texto? O texto fala que Jesus para. Porque, diante de milhões de seguidores que ele tinha, nesse momento, ele reconhece alguém que entendia o que realmente estava acontecendo. Diante de um monte de pessoas que podiam enxergar, Jesus conseguia enxergar um monte de cegos. Mas aquele cego, quando ele reconhece Jesus por quem ele é, Jesus para. Porque aí sim ele viu alguém que enxergava quem ele era na sua essência. Todos os seguidores ali de Jesus estavam atrás de Jesus pelo que ele poderia fazer, o que ele poderia dar. E nós, cara? A pergunta é, será que nós estamos reconhecendo Jesus pelo que ele é? Ou será que nós estamos somente atrás daquilo que ele pode nos dar? Quantas vezes nós estamos atrás de Jesus? Quantas vezes nós viemos à igreja somente atrás de uma bênção? A gente só está esperando que Deus faça algo por nós. Gente, vocês não têm ideia quantas pessoas que eu conheço, a experiência que esses anos têm me dado, de quantas pessoas que eu conheço que frequentavam a igreja atrás de algo, esperando alguma coisa acontecer, e quando aquilo não acontecia, aquela pessoa nunca mais voltava na igreja. Então, o foco, onde está o nosso foco? Será que a gente realmente está atrás do filho de Davi, ou será que a gente está atrás somente do Nazareno que faz milagre, do milagreiro? Nós precisamos entender isso porque, cara, não adianta vir à igreja, não adianta dizer que é crente, sendo que você não reconhece Jesus pelo que ele é. E sabe como que você prova que você reconhece Jesus pelo que ele é, sendo filho de Davi, o filho de Deus, aquele que nos libertou, aquele que nos salvou? Quando nós nos submetemos à vontade dele. Todas as vezes que eu vejo alguém dizer que é crente, mas não vive aquilo que Jesus tem chamado a gente para viver, na verdade eu vejo que ele é somente um daquele povo, daquela multidão que seguia Jesus. Muitas pessoas vão seguir Jesus, mas poucos vão reconhecer ele pelo que ele é. Então, nós precisamos reconhecer esse princípio é muito importante para a nossa vida. Sem ele, cara, não vai haver transformação. Sem ele não tem como a gente viver uma nova vida com Cristo. Porque se nós não deixarmos os velhos hábitos, se nós não deixarmos de praticar as coisas que a gente está fazendo, que a gente sabe que é errado, mas a gente continua fazendo porque a gente acha que não tem problema, e a gente não tomar realmente um verdadeiro rumo na nossa vida, não vai adiantar nada, cara. Nós seremos somente a multidão que segue Jesus, mas nós não seremos aquele que Jesus para, porque Jesus percebe que ali há alguém que reconhece ele pelo que ele é. Quer ter uma vida completamente transformada? Reconheça Jesus pelo que ele verdadeiramente é e pare de querer somente buscar Jesus pelo que ele pode te dar. E vamos lá para a gente finalizar. Terceiro princípio que a gente precisa aprender para que possa haver uma verdadeira transformação nas nossas vidas é:
nós nunca seremos o fim e sempre o meio. Como assim, Felipe? Vou te explicar, fica tranquilo. Nós nunca seremos o fim e sempre o meio de um processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele não vai fazer um processo de transformação na nossa vida para que possa atender somente aos nossos anseios, aos nossos desejos. Mas Deus sempre vai fazer um processo de transformação na nossa vida para que a partir da nossa vida a gente possa ajudar outras vidas a serem transformadas. Esse é o segredo do Evangelho. É isso que Deus quer que nós façamos. É esse mandamento que Jesus deixou para a gente quando Ele se foi dessa terra. É isso que nós precisamos entender enquanto aqui nós estivermos, enquanto aqui a gente quer uma transformação. O que acontece é que eu vejo que tem muita gente que está buscando a Deus porque quer uma namorada, está buscando a Deus porque quer um emprego novo, está buscando a Deus porque quer mudar de vida, está buscando a Deus. Tem muita gente que se submete ao processo de metamorfose não para ser transformado, mas para poder usufruir dos benefícios que vai receber após passar pelo processo de transformação, após o processo de metamorfose. Resumindo, tem muita gente que quer parar de comer terra igual uma larva e quer se transformar numa borboleta para poder voar, mas não na intenção de ser alguém transformado, mas na intenção de poder fazer coisas diferentes e acessar outros lugares pelo benefício de ter passado por essa transformação. Isso não é metamorfose, isso é simplesmente um ato de egoísmo, querendo simplesmente passar por um processo para poder se beneficiar. Transformação de verdade não diz somente em algo que vai mudar para nos beneficiar, mas através daquilo que nos beneficia, a gente poder servir a outras pessoas. E o texto de Lucas, ele narra essa história, o final dessa história, de forma um pouco diferente de Marcos, e é muito interessante, eu quero ler com vocês. Está lá em Lucas 18, versículo 43. Fala assim, ó: imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus glorificando a Deus. Agora presta atenção, ó. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. O processo de metamorfose que aconteceu na vida desse cego não foi simplesmente para ele ser beneficiado, para ele voltar a ver, mas foi para que o nome de Deus fosse glorificado. As pessoas glorificaram o nome de Deus quando viram aquilo que Deus tinha feito na vida daquele homem. As pessoas têm que glorificar a Deus quando verem o que Deus tem feito na sua vida. Não adianta pegar os benefícios e as bênçãos que Deus tem te dado e guardar somente para você. Você não é fim, você é o meio. Você é o canal que vai levar as bênçãos de Deus para outras pessoas. Deus vai te abençoar, Deus vai te transformar, para que você também possa transformar outras pessoas, para que você possa ter a chance de ajudar outras pessoas a passar por esse processo de metamorfose também. Então, olha só, Deus, ele te transforma para que você possa transformar outras pessoas, para que você possa ajudar as pessoas a entrarem nesse caminho da metamorfose. Isso é muito importante para que a gente possa viver essa verdadeira transformações. 3 princípios que a gente estudou nessa manhã. Não perca oportunidade, não perca as oportunidades que Deus está te dando. Não olhe para Cristo, não olhe para o Senhor pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. E preste atenção que o processo de metamorfose na sua vida não é o fim para você, não é para que você possa usufruir dos benefícios que você vai ter após passar por esse processo, mas para que você possa ser um meio, para que possa ajudar outras pessoas a passarem por esse processo, para que elas possam viver também aquilo que Deus tem sonhado para a vida de cada uma delas. Deus abençoe vocês, irmãos, que a gente possa continuar firme nesse propósito, de pregar a palavra de Deus, de pregar a Bíblia, de mostrar através da Bíblia os princípios que Deus quer nos ensinar. Eu quero muito orar pela sua vida nesse momento, para você que ficou aqui, cara, Deus te abençoe muito, muito obrigado por essa oportunidade de permitir que a gente entre aí no seu celular, na sua casa, para que a gente possa compartilhar essa palavra e juntos a gente está aqui podendo trocar essa ideia, trocar esse conhecimento e crescer juntos. Então que Deus abençoe vocês, irmãos. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, muito obrigado por essa CBD, muito obrigado por esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque as suas misericórdias são infinitas e o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem, Senhor Deus, de todas as formas nos ajudado, nos ensinado sobre a verdadeira transformação, sobre a verdadeira metamorfose, Pai. Por isso, meu Senhor, que o Senhor possa, Pai, levar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, para que elas possam entender sobre transformação, sobre os princípios que elas devem seguir, segundo o que a sua palavra nos ensina, para que a gente possa viver uma verdadeira transformação, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, e é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Senhor.